Pedro e o Imperador, livro número 49 da Lote 42, já está disponível e é uma novela gráfica feita em parceria com a editora Polvo, que é uma editora de quadrinhos, bandas desenhadas de Lisboa, em Portugal. Esse é um livro feito em parceria, escrito por Batista, que, olá, sou eu, e desenhado pela Joana Afonso, que é uma desenhista lisboeta, super talentosa, super premiada em Portugal, e que a gente agora tem a chance no Brasil de conhecer o trabalho através dos desenhos desse livro. Esse livro ele foi lançado em 2022, ano em que se comemoram os 200 anos da independência do Brasil, de Portugal, e nessa ocasião foi encomendado esse livro pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que tem um programa chamado Brasil em Quadrinhos, que pretende promover as novelas gráficas brasileiras em outros países. Então, nesse livro, com a coordenação da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, a editora Lote 42 e a Polvo foram convidadas para produzirem esse livro. Então a Lote 42 cuidou de um roteirista e a Polvo cuidou de quem desenhasse. Então juntamos forças, eu e Joana, e viemos com esse livro em que a gente vai fazer um encontro de pai e filho. É um encontro de Pedro II com seu pai, o primeiro imperador do Brasil, Pedro I. Para quem conhece a história, o Pedro II, o Pedrinho nesse livro, ele é deixado pelo pai no Brasil, né, quando o pai volta para Portugal para recuperar o trono usurpado pelo seu irmão. Ele vai embora para Portugal e deixa o filho com a ideia de um dia poder voltar, né, de garantir o trono para a filha em Portugal e deixando o herdeiro com o trono aqui no Brasil, mas esse retorno nunca acontece, e quando Pedro II tem 5 anos de idade, o pai falece e eles nunca mais se veem. Então aqui nesse livro, em uma crise aos 46 anos de idade, pós-guerra do Paraguai, após a perda de sua segunda filha, Pedro II se depara com a figura do pai em seu escritório. Ele está ali em Petrópolis, muito abatido, e o pai dele aparece para ele e fala: "Nossa, Pedrinho, que bom que você está aqui, eu sempre estive do seu lado, eu sempre quis poder conversar com você, mas nunca parece que você nunca me via aqui, agora você me vê." Então lá vão os dois nesse encontro passar os próximos 20 anos da vida de Pedro II, trocando ideia, conversando, impressões, trocando algumas confidências sobre as questões de pais e filhos, as questões de abandono, as questões das obrigações que eles tiveram desde cedo, das escolhas que eles de fato puderam escolher e as escolhas que foram impostas para eles. E o cenário desse encontro e dessas conversas são as viagens que o Pedro II fez após 46 anos de idade, né? Que ele vai, por exemplo, para o Egito, ele vai para Portugal, ele vai para a Alemanha, ele visita os Estados Unidos. Então, nessas viagens, ele e o pai vão indo e vão trocando essas confidências e impressões sobre a vida, e também, claro, sobre o Brasil, que acaba sendo um personagem coadjuvante nesse livro. Essa arte da Joana ela é muito curiosa, porque é o primeiro trabalho preto e branco que a Joana faz. Ela é pintora, mas ela trabalha muito com desenho, e os livros dela, as bandas desenhadas dela, são todas coloridas. E esse é o primeiro trabalho que ela faz em preto e branco.
e que eu acho que ela se sai assim, super bem. Ela tem uma delicadeza e uma graça com o preto, o branco, as linhas, os preenchimentos, super bem feitas, assim, super vivas. Eu acho que é um desenho que traduz muito bem um momento de um desenho moderno e fresco, porque ele é uma junção de referências que eu acho que passa pelo quadrinho europeu, passa pelo desenho animado, passa também pelo mangá, e tudo isso num caldeirão, assim, um desenho muito particular da Joana, em que a cada quadro, assim, a cada página, a leitora, o leitor consegue pescar diferentes referências de, de quadrinhos, de estilos de desenho. Esse livro ele foi lançado aqui no Brasil, e também foi lançado em Portugal. Aqui no Brasil ele já passou por alguns festivais de quadrinho, passou por algumas livrarias. Em Portugal foi lançado na ocasião da Amadora BD, que é o festival de quadrinhos que acontece em Amadora. E foi um barato escrever, é um barato ver ele pronto. Conheçam essa possibilidade de um encontro que os dois Pedros, né, tão decisivos aí para a história de dois países, um país pequeno e um país continental, mas histórias que reverberam até hoje na história desses países, e um exercício de imaginação sobre como seria o encontro desses ilustres pai e filho que povoam nosso imaginário há tanto tempo. Espero que gostem, boa leitura, até mais.